Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Fora da Bolha, o seu podcast sobre política brasileira e internacional. Eu sou Marcos Tavares, a voz do subúrbio carioca. E comigo, a nossa enciclopédia, diretamente de Três Lagoas para o mundo, Sérgio Caetano. E hoje temos o prazer de receber a nossa convidada especial, diretamente da Noruega, Júlia Baldanza, a rainha dos campos e das quadras, a mulher com mais gosto que Falcão em Pele Juntos. E não se esqueça, antes de mais nada, curta, compartilhe, comente, acione as notificações, o sininho do YouTube. Fala, Julinha, Serjão, beleza? Oi, tudo bom, Marcos? Demorou, mas saiu. Queria agradecer aqui a presença da Julinha, né, que está participando conosco nesse primeiro episódio, e dizer que é uma honra contar com a presença dela, e também é uma honra estar entre amigos, né, antes de tudo, para conversar um pouquinho sobre o que passa no dia a dia do Brasil, né, que a gente vê que a situação brasileira está complicada, e tem muita gente falando muita coisa, e a população em geral fica meio perdida, meio mal informada entre tantas informações. E agora eu vou passar um pouquinho da palavra para a Julinha, né, para ela falar um pouco do que ela tem pesquisado lá na Noruega, né, que eu não vou me arriscar a falar o nome da universidade que ela pesquisou, porque meu dinamarquês é inexistente. Então, até hoje eu tenho dificuldade para falar o nome também, então tá tranquilo. Então, você me entende melhor que eu. Seja bem-vinda, Julinha, entre nós. Vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Júlia, eu me formei ano passado no mestrado de jornalismo global aqui na cidade de Kristiansand, na Noruega, na NLA Høgskolen, que é uma universidade aqui. Não é uma universidade, é uma escola técnica, como se fosse mais ou menos, que é focada em mídia. Então eu acabei indo para lá, porque como eu fiz a minha tese de bacharel sobre a mídia nas relações internacionais, eu acabei querendo explorar isso um pouco mais. E aí a minha tese de mestrado foi bem focada nas eleições presidenciais de 2018, né, no Brasil. Eu estudei principalmente a mídia impressa, os três jornais de maior circulação a nível nacional, que foi o Globo, a Folha de São Paulo e o Extra. E eu falei bastante sobre como eles influenciaram as eleições. E uma coisa que é muito interessante é que tanto o Globo quanto o Extra são do mesmo grupo, né? Os dois são do Grupo Globo, das empresas Globo. E eles são direcionados para populações bem diferentes. O Globo, ele é direcionado para uma população da classe social A e B, e o Extra, ele é direcionado para a classe social C, D e E. E é bem interessante você ver as notícias na mesma data em cada um dos jornais, porque tem uma diferenciação na linguagem que é usada, na forma como a informação é apresentada para o público. Então isso foi uma coisa que foi bem marcante da minha pesquisa e que eu acabei focando até um pouquinho bastante, porque você vê um simbolismo muito maior sendo usado para a classe mais baixa, né? E aí tem diversas teorias que a gente pode falar o motivo e tal, mas assim, não existe nenhuma conclusão concreta de o motivo, né? Como eu não falei com os jornalistas em si, eu não tenho como afirmar isso, a gente só tem como teorizar. E aí, uma das coisas que eu foquei bastante é como a mídia decide o que vai ser visto pelo público e o que vai ser omitido. E isso é uma das coisas que tem grande impacto nas eleições, porque quando você decide como focar, quais vão ser os assuntos que vão ser discutidos durante as eleições e também como esses assuntos vão ser discutidos. Porque são dois níveis, né, de você direcionar a agenda. É o que vai ser falado e como vamos falar sobre isso. E isso faz muita diferença. Uma das coisas mais interessantes que eu vi na cobertura da mídia é o quanto para os dois candidatos principais, né, o Bolsonaro e o Haddad,
a cobertura é altamente negativa para os dois. Não existe um posicionamento positivo da mídia, não existe matéria positiva de forma nenhuma. É bem negativo dos dois, com o Bolsonaro sendo um pouco mais negativo, inclusive. E foi algo que até me surpreendeu um pouco, porque eu esperava que fosse ser um pouco mais meio a meio, mas a representação do Bolsonaro foi bem negativa em todos os jornais. E aí você entra em algumas questões que a gente pode teorizar, que, por exemplo, nos últimos anos a confiança na mídia tradicional brasileira tem caído muito. Então a gente pode teorizar que o que a mídia acaba negativando acaba sendo positivado pela população, porque não existe mais essa confiança no que a mídia está falando, no que a mídia está representando. E um dos motivos pelos quais a confiança na grande mídia está caindo no Brasil é o jornalismo cidadão, que são o Facebook, as pessoas colocando notícias, o WhatsApp. E no Brasil, o WhatsApp foi um dos maiores motores nas eleições. Então, por exemplo, a rede de fake news do WhatsApp e as notícias sendo... não notícias, né, mas as informações sendo passadas pelo WhatsApp acabaram tendo um impacto muito grande, porque as pessoas acabam recebendo essas informações pelo WhatsApp, pelo Facebook, e aí quando chega na grande mídia, eles veem uma informação totalmente diferente e eles acabam confiando muito mais no que eles viram no WhatsApp e no Facebook. E aí você cria uma desconfiança maior com a mídia tradicional. E essa questão de acreditar mais no WhatsApp e no Facebook vai muito de como a nossa visão de sociedade é criada, porque a gente tende a acreditar mais em informações vindas de pessoas que são confiáveis pra gente, e isso são os nossos círculos sociais, a nossa família, dependendo claramente de como você foi criado. Os seus círculos sociais, eles reforçam as suas crenças. Então, quando você tem um círculo social e pessoas de confiança dentro desse seu círculo social te passando informações, você acaba que confia mais nisso do que na grande mídia em si. E aí, se a mídia está falando informações que vão totalmente contrárias, mesmo que essa informação seja verdadeira, você não vai acreditar, porque aquilo que foi dito para você pelo WhatsApp, pelas pessoas que você é mais próximo e confia mais, para você tem um peso maior. E isso é uma grande problemática, porque isso não é um fenômeno que tem acontecido só no Brasil, mas isso tem acontecido com mais frequência no mundo. E a mídia também tem muita culpa, porque a verdade é que não existe mídia imparcial. Toda mídia tem alguma inclinação, porque a mídia é feita por pessoas, e toda pessoa tem os seus próprios bias, tem a sua própria inclinação, que às vezes sai de forma inconsciente, mas muitas vezes sai de forma consciente na escolha de foto, na escolha do simbolismo, na escolha de palavras. E a mídia não negou e não tenta mais ser totalmente imparcial. E aí você cada vez mais vai empurrando as pessoas para meio que longe e para o espectro da desconfiança com você. E foi mais ou menos isso que eu escrevi na minha tese de mestrado, né? Falei bastante sobre isso, do uso de imagens, como que a seleção de imagens fazendo... a seleção de imagens do Haddad foi muito pesada de incorporar ele ao Lula, de fazer essa unificação para tentar reforçar esse ponto, que também foi reforçado pelo PT, mas que na mídia é muito claro que eles queriam reforçar ele ao Lula de uma forma negativa, como se isso fosse um ponto muito negativo para o Haddad, que ele era do PT, que ele era representante do Lula, e enquanto que para o Bolsonaro ele tinha muitas imagens que mostravam ele como sendo uma pessoa autoritária e incompetente ao mesmo tempo. O que era muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é incompetente, ele é autoritário. E essa informação sendo passada na mídia, e as pessoas acabam que começam a ver ele dessa forma, né?
e ele acabou sendo passado como um mal menos pior para as pessoas. E Tratou dos robôs também? não consegui, porque a tese de mestrado são só 6 meses, né? Então eu falei sobre os robôs, mas eu não entrei de fato porque eu achei reportagens sobre e eu citei, né, que isso era um dos problemas da tese, que eu não consegui de fato analisar isso porque eu não tinha tempo, porque a gente não pode ter assistente de pesquisa no mestrado, então é só você fazendo tudo. Então, assim, eu não tinha capacidade de fazer a pesquisa, a minha, e ainda pesquisar o robô também. Eu teria que ter mudado toda a tese se eu fosse falar dos robôs. Beleza. E também acho que a mídia, né, a mídia brasileira no geral, a gente vê que é bem concentrada em pequenos grupos familiares, né? Que Sim. abrangem vários veículos de comunicação. E se a gente olhar na história brasileira, acho que desde a redemocratização, acho que desde antes, a gente tem a impressão que ela sempre interferiu nesse jogo de poder brasileiro. Sempre, o tempo inteiro. E eu acho que é muito importante falar que, assim, a mídia brasileira ela é altamente concentrada em 10 famílias, basicamente, e ela não é só o jornal, né? O jornal, o rádio, a TV, as notícias, é tudo. Eles A internet agora, o esporte que você vê também é da mesma família, é tudo junto. E uma coisa que é muito interessante é porque tem uma discussão muito grande, né? Principalmente quanto à Globo. Se a Globo é de direita, se a Globo é de esquerda, que cada um fala uma coisa, né? E quando você vai olhar assim, de forma nua e crua, a Globo é sim um grupo mais ligado ao conservadorismo. Porém, é muito interessante que você vê que a Globo é uma rede extremamente pragmática. Ela não é de direita ou de esquerda, ela é do que é melhor para ela naquele momento. Oportunista? Totalmente oportunista. Você vê isso nas eleições do Lula, quando ele começou a concorrer lá na década de 90, 92, e quando ele foi em 98 e 2002, que ele começou a ser um grande expoente e foi eleito. Você vê a mudança de posicionamento acerca do Lula, você vê a mudança de posicionamento acerca do PT. A Globo batia, e quando viu que não tinha mais, que o Lula ia se eleger, ela começou a tratar ele de uma forma um pouco melhor para tentar trazer ele pro lado dela. Então, assim, ela é conservadora, sim, mas ela entende muito bem o posicionamento dela e o poder que ela tem, e que ela precisa manter de alguma forma um bom relacionamento com a pessoa que está no poder. E a reverberação que eles deram aos vazamentos do Moro na época da eleição, na última eleição de 2018, que acabou culminando na ascensão do fenômeno do Bolsonaro. Você não acha que teve um funcionamento maior? Ah, sim, com certeza. Isso volta muito da questão deles definirem o que vai ser falado na mídia, né? E você vê, por exemplo, isso daí foi uma coisa que foi falada muito. Agora você pega, vamos citar, por exemplo, durante o governo Temer, você quase nunca ouvia de escândalos dentro do governo Temer, porque não era interessante para eles naquele momento tentar desestabilizar o governo Temer. Então, assim, eles escolhem os momentos nos quais os escândalos são importantes serem documentados e os momentos nos quais não são. Se você pega todo o ano de 2015, a crise da Dilma, você vê como era todo dia as mesmas notícias, batendo no PT, para incrustar na mente das pessoas aquela ideia anti-PT, ou uma coisa que tem se prolongado até hoje, né? E aí você leva o fenômeno Bolsonaro, porque é a opção menos pior, porque não vai ter o PT. A gente não entra nem no mérito se tem
alguém mais ou menos culpado na história, né? A gente só entra no mérito que há um direcionamento de reportagens, de manchetes em si, né? A escolha da Sim, manchete. totalmente. Não necessariamente a gente está defendendo um lado e atacando o outro, mas apenas Não. constatando, né? E assim, uma coisa muito importante é que, por exemplo, muitas vezes a matéria em si não está nem batendo na pessoa, mas a manchete e a foto selecionada estão. Porque essa é o primeiro contato que a pessoa tem com a manchete, com a informação. Então, assim, a sua primeira impressão vai ser a foto e a manchete. Então, se aquilo ali te passa uma impressão, mas a reportagem em si destoa muito, a primeira impressão acaba ficando do negativo que estava na manchete e na imagem, independente de para quem seja. E a gente também tem que lembrar que hoje em dia a gente tem um nível muito grande de pessoas que não leem de fato a reportagem. Porque no Facebook, não sei o que, você vê a imagem, você vê a manchete e é essa a informação que você tem. Então a escolha da foto e das palavras que você vai usar na manchete são a impressão que a pessoa fica. Mesmo que a reportagem em si, por exemplo, você está falando sobre o Moro e a reportagem fala que o Moro saiu do governo por motivo X. E aí tá lá na reportagem explicando tudo direitinho. Mas não importa o que a reportagem diz. O que importa é que falou ali na manchete que o Moro saiu porque brigou com o Bolsonaro ou o que quer que seja. E a foto tá mostrando essa relação sendo meio que quebrada. Então essa é a informação que fica com as pessoas. E até porque a galera em geral, pelo menos a minha experiência pessoal, né? As pessoas que eu convivi bastante, meu próprio exemplo, eu passava atrasado pela banca de jornal, parava, olhava a manchete e seguia a vida. Às vezes Exatamente. Não tem tempo. E às vezes a galera não tem nem dinheiro para comprar o jornal, né? Também Exatamente. Não é todo mundo que acessa a informação pela internet. Não, e a gente também tem que lembrar que a maioria dos jornais tem paywall, né? Então, assim, você não tem de fato acesso à reportagem. Você só tem acesso à imagem, à manchete e talvez as 2 primeiras linhas. Que é uma elitização da informação, o paywall. Entendeu? Ele também dificulta o acesso à população geral a uma informação mais completa. Então você acaba criando pequenas partes de informação na cabeça das pessoas que não necessariamente correspondem àquilo que é a realidade. Interessante. E também, eu só fiquei triste agora que você não pesquisou, foi o Meia Hora. O Meia Hora seria sensacional de pesquisar, mas para conseguir colocar o Meia Hora numa pesquisa acadêmica fora do Brasil, eu não consigo nem explicar o que é o Meia Hora aqui. Formar os termos, né? Não tem nem como traduzir os termos do Meia Hora aqui. Porque as capas deles são sensacionais do ponto de vista... Não, são maravilhosas. Marketing. Mas, por exemplo, isso foi até uma dificuldade que eu tive, porque quem traduziu as coisas para poder ser publicado aqui fui eu. Então, muitas vezes, eu traduzia, ou eu olhando uma imagem, eu tinha uma impressão, porque eu tenho toda uma contextualização para aquilo. Eu sou brasileira, eu morei no Brasil, eu tenho meu posicionamento político, seja ele qual for, mas eu tenho as minhas inclinações. Então, eu olhava uma foto, eu vi uma coisa e a minha orientadora, que é norueguesa, que não sabia lufas de quem era aquela pessoa ou qual era o contexto, ela falava, mas pra mim não parece ser tanto assim, será que você não tá sendo muito crítica? E aí eu tinha que parar, reolhar tudo e tentar olhar de uma forma mais imparcial. Então, assim, também foi uma dificuldade pra mim muito grande tentar superar as minhas próprias inclinações para conseguir fazer uma pesquisa mais neutra. E aí eu entendi um pouco como é difícil a gente tirar os nossos biases do que a gente está fazendo, principalmente quando a gente fala sobre mídia. De forma ou de outra, a gente foi gerar ator nessa história toda, né? Foi espectador, simplesmente. Uma galera que estava na Europa ou nos Estados Unidos vendo o processo de fora. Exato.
eles não têm noção do nosso contexto e é muito difícil explicar. Porque se a gente for explicar, a gente não tem uma mídia neutra e nem nós mesmos temos informação neutra. Interessante também é pensar num ponto que você abordou, né? Que as mídias tradicionais cada vez menos têm tido... Como posso dizer? Cada vez menos as pessoas têm acreditado nas mídias tradicionais, né? Sim, isso tem crescido muito. Muito, muito, muito. E a gente vê hoje em dia que a galera... Acho que essa desconfiança começa a tomar proporções assim que me assustam, né? Por exemplo, eu acho que a situação que nós vivemos com o Covid, com as pessoas desacreditando em estudos científicos, acho que tem muito a ver com esse espírito que vem assolando o Brasil, né? Você vê cientistas, se antigamente a gente é de humanas, a gente meio que fica revoltado quando vê alguns comentários. Imagina o cientista quando vê certas coisas e fica pensando. Imagina a galera que é de exatas, então que um número é sempre um número e acabou, não tem como você contestar aquele dado. Toda a questão do crescimento do flat earthers, sabe, assim, pessoal que acredita em terra plana, a galera de exatas fica, gente, mas como, assim, que mais que a gente precisa apresentar para provar? E, assim, se questionam isso, a área de humanas, que é uma área por si já subjetiva, é muito mais difícil você conseguir ter uma coesão. Né, acho que você deve ter conseguido acompanhar bem esse processo, né, que começou ali da galera deslegitimando a galera do legislativo, depois com o impeachment da Dilma, até um pouco antes, né, quando o mensalão começou a girar mais ali em torno da cúpula do Lula, atacando o executivo, e por último agora chegando já no judiciário, né, com a Operação Lava Jato, seja a galera que era pró-Lula livre gritando contra os atos ali da Lava Jato, e seja hoje a galera já atacando o STF por medidas que parecem ser contrárias ao atual governo, né? Não sei se você esbarrou em muita coisa nesse sentido. Dá a impressão que também o STF tomando algum tipo de posicionamento político, que na verdade não é. Ele é um tribunal mais jurídico, mais técnico. Assim, é a interpretação que eles fazem no momento daquilo. E aí o pessoal, pela forma como é mostrada essa decisão deles na mídia, acabam achando que é uma questão política, mas não necessariamente é. E é óbvio que às vezes vai ser, mas na maior parte das vezes acaba não sendo. É a interpretação que eles fizeram daquela informação naquele contexto. São poucas linhas também para explicar todo um raciocínio, toda uma lógica judiciária em uma reportagem. Que dirá não. E até porque você entra em outro ponto que o jornalista não tem conhecimento suficiente do judiciário e de como... não tem conhecimento técnico da área. E isso acontece muito no jornalismo. Porque agora os jornalistas não são necessariamente pessoas técnicas na área que eles estão reportando. Então eles tentam repassar esse conhecimento, mas eles nem sempre entendem totalmente aquilo que eles estão repassando. Então acaba sendo um copia e cola, de certa forma. E vai se replicando em vários veículos, né? E cada veículo vai fazendo a manchete de acordo com o que pensa. Com que bem quem. Eu acho que a situação hoje em dia é bem complicada, né? Porque a gente tem um especialista em direito, ele pode falar... E assim, a gente fala do Brasil, mas no mundo inteiro, 90% da mídia é controlada por 5 grandes agências. Então, assim, a informação é muito concentrada. Porque a informação é o que eles querem que seja informação. E por exemplo, muito das reportagens, elas não são refeitas, elas são traduzidas. Então é a mesma informação replicada apenas em línguas diferentes. Então, assim, a gente tem a informação que esse pequeno grupo de pessoas quer que a gente tenha.
a Reuters, Associated Press, e acabam sendo utilizadas também pelas agências de rating, e aí influencia a economia. Influencia tudo, influencia a sociedade inteira. As decisões políticas, influencia tudo. Então é muito complicado essa situação. O monopólio da mídia, né? No Brasil a gente vê bem isso, né? Porque, sei lá, tem um grupo que domina a TV aberta, os canais fechados, a rede impressa, então patrocina vários filmes, né? Então é meio... gira toda ali em torno de um grande grupo, né? Que hoje em dia é atacado por gregos e troianos. E eu acho até engraçado, se não fosse trágico, né? Que a galera ataca com a mesma veemência dos dois lados. Então, Sim. eu acho muito, muito interessante como pode o mesmo grupo ser atacado por tanta gente e... Da mesma forma, de espectros políticos tão diferentes. Exatamente. E hoje em dia o debate virou, né? Porque tem uma galera ali da internet que faz muito barulho, contrário a certos grupos de imprensa. E você vê que hoje em dia a pauta virou, né? A pauta antigamente estava em cima do executivo e agora já passou para o judiciário. Aí você pega a quantidade de reportagens que tem envolvendo o STF, realmente fica a impressão que o STF está como paladino da justiça, fazendo o que bem entende, como bem quer. E não é bem assim, né? O Sérgio, não é. O Sérgio tá aqui, que é do direito, ele consegue explicar isso melhor do que a gente, né? Tem um embasamento mais teórico para isso. E não é simples assim, né? O judiciário, em tese, quase sempre tem que ser provocado. Tem ali algumas situações específicas, mas em tese alguém procura a justiça para que ela intervenha. Não é isso, Sérgio? No Brasil, ele sempre tem que ser provocado, tanto no caso concreto quanto no caso abstrato. Seja pelo procurador, seja pelo advogado, seja pelo próprio legislativo. A gente viu a judicialização do processo legislativo, esse processo de impeachment, com os inúmeros pedidos de impeachment contra o Bolsonaro que estão rolando agora na Câmara dos Deputados, outros que estão parados no STF, sob vista de alguns ministros para análise se cabe ou não cabe impeachment. E é um processo muito mais amplo, né? A judicialização da política, permeia direitos sociais, direitos políticos, a criação de novos tipos penais, como foi agora com o racismo. Então, quando o legislativo não é atuante e está atabalhoado com um processo um tanto quanto esse processo que a gente vê no Brasil, caótico, conduzido pelo executivo, o legislativo não consegue trabalhar. Ele não consegue atender as demandas sociais, e isso acaba caindo no colo do judiciário. O judiciário, no caso brasileiro, já vem sobrecarregado, né? E depois da Constituição de 88, o fim do governo civil militar, ele recebeu muitas incumbências constitucionais, não só como corte constitucional, mas também como último grau de análise de casos em concreto e abstrato, e também de ações penais, como a gente viu nessa Salão, Lava Jato, agora nessas primeiras fases. Enfim. Aí a galera olha o jornal, lê lá STF. Aí lê uma decisão contrária a fulano, a Beltrano, e acaba que as paixões que as pessoas têm, as crenças que as pessoas têm, as ideologias, né, que é uma palavra tão em debate agora. Negativa no momento no Brasil, né? E surreal, porque na minha concepção todos nós temos ideologias, entendeu? Sim, ideologia, eu acho que é porque é taxado como uma coisa só. Foi o significado da palavra foi totalmente deturpado no Brasil, né? Porque foi utilizado de uma forma muito errada para
classificar uma determinada ideologia como se aquilo fosse tudo que a ideologia significa. Sim. E a gente vê a galera se debatendo aí nas redes sociais, que virou uma arena, né? Uma arena de guerra. Redes sociais que outrora era pra galera manter o contato de amizade, agora é lugar pra você guerrear, né? Vale tudo. E é bizarro, entendeu? E eu acho que a gente caminha por um processo complicado de abalamento das estruturas sociais, né? Porque se você pensar que a gente não tem mais o legislativo com credibilidade, o executivo com credibilidade, por muito tempo, bota aí que eu penso, acho que desde o Mensalão, você viu o surgimento da imagem do, por exemplo, do Joaquim Barbosa como um grande herói nacional, que prendeu muita gente envolvida em corrupção, e o STF tinha um status muito até bonito, né? Muito legal. Aí você vê que o status que ele está tomando hoje é totalmente contrário. Então já perdemos o legislativo, perdemos o executivo, estamos perdendo o judiciário, a mídia, ninguém acredita na mídia, nós que temos aí envolvimento com a academia também somos desacreditados. É quase um estado de cada um por si e Deus por todos, né? Os que acreditam em Deus, né? E complexo. Eu sinceramente não sei onde nós vamos parar. Acho que a gente está aqui debatendo até uma resposta nesse sentido, né? De tentar trazer alguns questionamentos, elucidar algumas dúvidas, porque pelo que eu vejo tem muita gente falando, ninguém se entende. E você olha assim algumas coisas que falam e você fala, cara, não é possível. Não é possível que eu estou passando a vida inteira estudando e a pessoa usa um argumento desse que eu nunca vi de onde a pessoa tira. É quase como foi minha reação quando vieram falar que a Terra era plana. Eu falei, gente, acho que isso aí ficou bem lá no passado. É bem complicado mesmo, né? E é muito impossível prever aonde as coisas vão parar e o que vai acontecer, porque a situação está muito instável de todas as formas. E como a gente tinha falado aqui, né? Não é uma situação única no Brasil. O mundo inteiro vive um momento de instabilidade, mas eu acho que no Brasil tem suas particularidades, né? Acho que cada país está envolvido em sua particularidade histórica, né? Se a gente pegar a nossa história brasileira, acho que a Constituição de 88, como o Sérgio falou, é do jeito que é, coloca tantas obrigações ao STF justamente pelo nosso passado, né? Nosso passado. Sim, porque dava certo da ditadura. Realmente. Tudo isso impacta. Então, o STF, com tantas obrigações constitucionais, tem muito a ver com isso. E a gente vê que a gente meio que viveu no mundo da ilusão, né? Gente, assim, um nicho mais fechado, que era que a galera que tem esse pensamento estava ficando cada vez mais para trás, que estava sendo superado e tudo mais. A gente viu que na última década isso surgiu com toda a força aqui dentro do país. Né? E a gente viu que não era bem assim. Até converso bastante com o Sérgio nesse sentido, né? Que ele é do Mato Grosso do Sul, é uma região... Da onde? Das Lagoas. Morei em Dourados. Aqui perto de Ponta Porã. Minha irmã tá morando em Ponta Porã. Ponta Porã ali do lado. Coisa boa. Até converso muito com ele nesse sentido que ele tem uma visão diferente, né? Ele várias vezes alega, né? Que a gente do Rio de Janeiro tem uma visão mais particular que não necessariamente abrange todo o restante do Brasil. Não, é totalmente descolada da realidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, do resto do Brasil. É muito diferente. Eu não sei nem como começar a explicar, porque é como se fossem países diferentes quando você vai do Rio pro interior do Mato Grosso do Sul, ou pro norte, pro nordeste. A visão de mundo e a forma como as informações chegam
nos lugares também é muito as prioridades que as pessoas dão é muito diferente, não tem como comparar. Então a gente que está no Rio, a gente tem uma visão muito elitista do que a gente acha que é o Brasil. E o Brasil é muito mais que só o Rio de Janeiro e São Paulo, entendeu? E a gente esquece disso muitas vezes. A gente esquece que o Brasil é um país plural por natureza, né? E a gente fica aí concentrado numa bolha, né? Essa é meio que a situação, né? E a gente, às vezes, tem que sair da bolha para enxergar o panorama, enxergar a realidade como ela é. Eles sempre já estavam brigando contra esse caos que a gente está falando, que está institucionalizado nas instituições do país. E acho que de uma forma ou de outra começou a reverberar nos interiores também. Porque vocês ficam reclamando, inclusive quem votou no atual governo, reclamando do caos autoritário, do caos institucional que ele vem criando e está dificultando o desenvolvimento do país. Enfim, eu acho que a gente estava falando do STF há pouco, o STF está tentando botar uma ordem, reorganizar, garantir o mínimo de direitos da galera, enfim, valorizar algumas categorias que estavam sendo colocadas de lado, algumas minorias, como foi por a equiparação da homofobia ao racismo. Acho interessante. Que é fáceis, né? Essa judicialização que eles estão trazendo, a judicialização como um todo não é um aspecto muito positivo, é bem criticado na Alemanha, nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil. Mas dessa forma, garantindo direitos e obrigando o Estado a manter as liberdades individuais, que é a primeira geração, né, vontade, é positivo, não posso mais de calça. Até teve o Barroso esteve no programa do Roda Viva recentemente, né, e questionado a respeito dessa questão aí do ativismo judicial, né, e até um ponto que eu concordo com ele, entendeu? A gente olha para a palavra de tema ativismo judicial como se ativismo judicial fosse necessariamente algo ruim, entendeu? Mas na própria interpretação dele, a Constituição deu um espaço para que o ativismo judicial existisse, né? E segundo ele, né, segundo a leitura que ele fez, por exemplo, que o STF acabou usando o ativismo judicial pouquíssimas vezes desde que a Constituição foi feita, né? Ele citou, por exemplo, o caso, se eu não me engano, acho que foi o caso da homofobia, né? A equiparação da homofobia ao racismo, que ele entendeu que, de fato, o tribunal conseguiu alargar um pouquinho o tema ali que estava exposto na Constituição, mas ele também diferencia a questão justamente o que o Sérgio falou, né? Do ativismo judicial, da judicialização das questões, né? Que aí é uma questão que é constitucional. O tribunal está ali contra a parede e tem que resolver uma questão que chegou até ele. Então eu acho que falta a interpretação ao povo do que realmente se passa na conjuntura do judiciário brasileiro. Que o judiciário tem que ser, de fato, provocado para agir. É isso aí, Sérgio. As decisões também do STF no aspecto econômico, né? Como eu estava dizendo, tem alguns casos de concessão de tratamento médico, por exemplo, que são direitos sociais, que tem um aspecto positivo, né? Um aspecto que o Estado tem que prover. E qual que é o custo disso para o Estado? E aí tem uma autora acho que da PUC de São Paulo, a Zélia Perdonan, que ela fala muito sobre o Estado entrega cada medicamento que custa X, que vai atender a uma pessoa de classe média alta ou média que tem o acesso à justiça, que tem o conhecimento e pode pagar um advogado bom, e deixa de entregar medicamentos básicos em postos de saúde, por exemplo. Porque falta dinheiro em caixa, porque é o judiciário, que não necessariamente é o STF, mas pode ser um juiz singular, dando a decisão e passando por cima do executivo, que é o poder que principalmente formula a política pública. E se ele não colocou aquele medicamento à disposição da população, é porque não tinha
não tinha o porquê de universalizar aquele tipo de substância. O tratamento médico é outra coisa, né? Teve algumas decisões grandes aí de mandar, inclusive, pacientes para os Estados Unidos para tratamento, ao custo do caixa do Estado. Então, tem, assim, a decisão de dar liberdade, de garantir que um homossexual não seja agredido, assassinado ou sofrer algum tipo de agressão é uma coisa, é garantir a liberdade, garantir o direito, a igualdade dele. Outra coisa é você obrigar o Estado a abrir o caixa e oferecer à população bens que ele não está capaz de prover. Acho que as primeiras decisões em relação a isso, de garantir os direitos sociais, foi na Alemanha. Um guri que não conseguiu passar no vestibular na medicina na região dele, ele entrou com uma ação na justiça que ele queria fazer medicina perto da casa dele. E aí chegou no Tribunal Constitucional alemão e ele falou que o Estado não tinha que prover isso necessariamente, que isso era questão de mérito, e que ele tinha que estudar e passar o que desse passar. Se ele pudesse pagar, se não pudesse. Porque o Estado, a gente também tem que pensar que são 3 poderes no Estado, cada poder é meio que soberano na sua esfera, né? Claro que existe a relação de pesos e contrapesos, mas também não dá para intervir demais na esfera do outro poder, né? E às vezes o judiciário acaba trazendo um ônus econômico que não necessariamente tem um resguardo para o executivo tá agindo, né? E o povo também aciona muito o judiciário, porque a própria iniciativa popular, que é um instrumento previsto na Constituição, é praticamente impossível de ser utilizado. Porque você conseguir congregar 1% do eleitorado nacional em 5 unidades, com 0,3% dos eleitores de cada unidade, pensa em quantos milhões de assinaturas tem que poder concentrar com um tipo de lei, um processo legislativo, com iniciativa popular de lei. E também não pode entrar com iniciativa popular de emenda constitucional, por exemplo. Você tem que procurar um deputado para poder entrar com uma PEC. Enfim, no estado, no município você consegue. Então, de uma forma ou de outra, a própria legislação empurra ao ativismo judicial. Que você pode conseguir uma decisão na instância superior, que é o STF, por meio do impulsão individual, por meio do advogado, e garantir uma eficácia reclamões. Depois da emenda 45 não é mais necessário que o Senado veja essa eficácia, né? O próprio STF pode mudar e dar eficácia reclamões e só notifica o Senado a mudar a legislação ou dar publicidade. E voltando para a questão da imprensa, por exemplo, né? Um outro aspecto que o judiciário tocou bastante tanto na política brasileira como na economia, e na questão da Lava Jato, né? A gente viu muitas manchetes falando que o judiciário recuperou não sei quantos milhões, apreendeu não sei quantos milhões na casa de tal político, mas poucas vezes, pelo menos que eu me lembre, eu vi o debate a respeito das consequências econômicas em cima do uso, por exemplo, da lei da leniência, como nós perdemos todo o setor construtivo brasileiro nesse imbróglio da Lava Jato, entendeu? E, por exemplo, a gente só via, pelo menos eu só vi muito no jornal a manchete que a galera gosta de ver, entendeu? A Polícia Federal apreende montanhas de dinheiro, mas poucas vezes foi debatido os impactos econômicos que vieram junto, entendeu? E eu, sinceramente, não tenho conhecimento jurídico para isso, né? Para saber exatamente o que está previsto na lei e tudo mais. Mas se, de fato, o único jeito era falir as empresas, eu acho que o debate que a gente precisa travar, por exemplo, seria de uma reestruturação legislativa, né? Porque, em vários sentidos, já está mais que provado que a gente precisa fazer toda uma reforma nos nossos códigos, que são bem ultrapassados em grande parte. Esse debate, em suma, foge, né? Não temos esse debate acontecendo nem nas mídias tradicionais
muito menos no nosso dia a dia aí, nas redes sociais e tudo mais. No Brasil isso aconteceu. Nos Estados Unidos teve esse debate e eles deixaram de criminalizar as empresas. O que houve no Brasil foi uma criminalização. Você obrigou a empresa a devolver o dinheiro para o Estado, a pagar a multa, e não os dirigentes em si. Os dirigentes saem ilesos, no final das contas. Sei lá, né? Acho que a gente consegue arrematar aí vendo como a imprensa ainda é influente no nosso dia a dia. Até vi por esses dias, acho que foi uma pesquisa feita em março, né? A respeito da credibilidade da imprensa quanto o Judé tem movimento. A credibilidade da imprensa quanto a... Eu expulso do lugar que eu tava, desculpa. Eu te entendo. Tava comentando com ele que eu vi esses dias na internet, né, uma pesquisa feita, se não me engano, pela Datafolha, a respeito de como as pessoas olham para a imprensa tradicional como foco de credibilidade com informações referentes ao Covid-19, e você vê que perto de 90% das pessoas dão credibilidade ainda à imprensa tradicional. Então, hoje em dia as pessoas estão na internet, estão nas redes sociais e têm a impressão que o que está acontecendo ali é a verdade, é onde está a credibilidade das pessoas, onde as pessoas buscam a informação, mas está mais que provado que não, né? Que as pessoas ainda optam mais pelos meios tradicionais de informação e que, na verdade, ali é um grande nicho. Fora que a gente esquece que os sites, as redes sociais têm um sistema de algoritmo delas que geram somente informações que você está acostumado a ver, está acostumado a gostar. Então, cada vez mais vai cercando a pessoa ali no nicho, cercando uma bolha, né? E a gente fica num debate raso e superficial só com aquelas informações ali. E acaba que não é um debate, né? Porque você acaba discutindo com pessoas que têm a mesma opinião que você. Não há um debate com pessoas que têm opiniões diferentes. Você está falando as coisas para quem concorda com você, e quem não concorda dificilmente escuta. E quando chega alguém que discorda, não é um debate, é uma discussão. Exatamente. Porque não tem uma troca de informação, uma troca de ideias. Tem praticamente uma briga. Troca de ofensas, né? Exatamente. Outro problema da mídia é quando você segue um dado viés político e só recebe informações daquele viés político. Isso foi fonte de muitas pesquisas já em relação ao Twitter, em relação ao Instagram, Facebook. As mídias sociais estão exacerbando as bolhas sociais e essa questão política, né? Você só recebe informação dos políticos que você totalmente concorda. Você não recebe informação que seja dissoante àquilo que você já acredita. Até porque eu entendo que a intenção dos criadores das redes sociais era criar um ambiente de lazer, que a pessoa sentasse ali para se distrair do seu dia a dia e tivesse informações que fossem prazerosas para ela, né? Então, os algoritmos... Mas eles descobriram que o dinheiro estava em outra coisa, né? Mas os algoritmos que são usados ali, muitos deles são direcionados para isso. Tipo assim, pega um conteúdo, toma a chuva desse conteúdo. Você não necessariamente vai ver pluralidade nas informações. Você não precisa nem seguir o conteúdo, você só precisa falar perto do celular do conteúdo. Esse é outro debate, mas... Daí é outro assunto já, mas né? O tio Mark não gosta muito desse debate, não. Não gosto, não. Ele vai no Congresso americano falar que ele não sabe como o Facebook funciona. Genial. Mas eu não tenho essa informação agora. Não tenho essa também. Mas também não sei o que é isso, vou pesquisar. Interessante como o criador e o CEO sabe pouco sobre a própria rede social dele. Ele não sabe, mas genial, né? Exatamente. De vez em quando eu fico assustado, porque
faço uma pesquisa simples no Google e a quantidade de anúncios que aparecem depois, eu falo, gente, Não, e fica por meses, né? Assim, não é só que aparece a quantidade, é a duração também. Às vezes você pesquisa, sei lá, quer comprar um tênis e você vai ficar 6 meses recebendo anúncios do mesmo tênis, ou de tênis similares, ou de coisas relacionadas àquele tênis. E você fica assim, gente, não aguento mais, já comprei o tênis tem 6 meses e ainda tô recebendo isso. Porra. o tênis estragou e já sabe que você tem que comprar outro. Exatamente. Eles até sabem quando o tênis estraga, né? Tem até a vida útil do tênis ali também. Isso é tema para um outro debate. Um outro dia. Seu tema é muito interessante, muito interessante. Obrigada. Vai trabalhar no bem doutorado? complicado. Ainda estou pensando sobre esse assunto. Se eu quero meter mais 4 anos aqui de loucura, de doutorado. Assim, mestrado foi divertido, mas não foi, sabe? Então, assim, doutorado é um pouquinho pior. A gente tá pensando ainda se vai fazer, mas se eu for fazer, eu com certeza vou continuar nesse assunto. Eu acho que é Lugarzinho muito mais interessante. quente, Itália, Espanha. Isso aí não vai rolar não, porque agora que eu conheci um menino sueco e casei, a gente não vou conseguir tirar ele daqui. Coisa boa! Tô presa na Noruega, assim. Não é uma coisa ruim, mas é uma coisa fria. Queria agradecer a Julinha pela participação dela aqui com a gente. Fazia muito tempo que a gente não trocava uma ideia esperta nesse sentido. Acho que desde que nós ganhamos o BI geral do Humaníades, já tem tempo. Bons tempos. Éramos jovens. Mas quero agradecer. Nem tanto. Um tempinho. Vamos lá. Queria agradecer a sua presença aqui, falar que foi um prazer contar com a sua participação, que agraciou o debate, trouxe informações muito interessantes. Obrigada pelo convite aí, gente. Pode deixar que com certeza você vai voltar. Talvez no doutorado. Precisando também. Talvez no doutorado. Vamos ver o que vai ser da vida. Mas foi um prazer e falar pro Serjão que estamos juntos. Satisfação imensa estar participando disso contigo, né? É um grande prazer estar em contato com os amigos, né? E o Serjão é mais que um amigo, um irmão que a gente conheceu lá na UFRJ. Para quem não sabe, todos nós somos da graduação de Relações Internacionais na UFRJ. E é um grande prazer contar com vocês aqui conosco. Eu vou pedir para a galera que está assistindo, né, que a gente espera que não seja só nossos amigos e familiares, que curtam, compartilhem, comentem e vamos lá. Esperamos que vocês voltem aqui, que a gente pretende gerar bastante conteúdo de qualidade para vocês e contamos com a participação de vocês. Valeu, Serjão, valeu, Julinha. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Júlia. Abraço. Abraço, gente. Tchau. Continua. Você assistiu o Fora da Bolha, o seu podcast sobre política brasileira e internacional. Esperamos você no próximo episódio. E não se esqueça, siga as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter.